Os indicadores de rentabilidade servem para nós medirmos a situação econômica da empresa ou o grau de competitividade da empresa perante os seus concorrentes. O principal indicador da situação econômica é a rentabilidade do ativo. Por quê? Porque ele conjuga o resultado das decisões operacionais, que é o lucro líquido, com o ativo, né? Então, e acaba sendo uma medida de performance, de eficiência, de eficácia. Por quê? Porque ativo é o total dos investimentos. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Duas empresas. A empresa A com ativo, passivo de 100 e um lucro de 10. A empresa A terá, então, uma rentabilidade do ativo de quanto? Lucro 10 sobre os investimentos totais de 100. Ou seja, ela terá 10% de rentabilidade ou retorno do capital investido, vamos dizer assim, né? Imagine que nós temos uma empresa B com a seguinte situação. Peraí, deixa eu melhorar isso aqui. Uma empresa B com ativo e passivo. Ativo e passivo. De 200 e 200. Com o lucro, mesmo lucro de 10. Logo, a rentabilidade do ativo da empresa B será quanto? Lucro de 10 para o investimento de 200, que representa 5%. O que significa dizer? Que a empresa A ela é muito mais eficaz que a empresa B, né? Porque ela, com metade do investimento da empresa B, ela gera o mesmo lucro da empresa. Portanto, é o principal indicador, a rentabilidade do ativo é o principal indicador da situação econômica, né? Que é que mede a relação do lucro com o nível de eficiência dos investimentos. A empresa A precisou de menos investimentos que a empresa B. Portanto, ela é muito mais eficaz na geração do retorno dos investimentos. Podemos também dizer que a empresa A é mais eficiente. Por quê? Porque com menos ativo, com menos recursos, ela gera o mesmo lucro da empresa B. Complementando a rentabilidade do ativo, nós temos o giro e a margem líquida, né? Que servem para explicar a rentabilidade do ativo, né? Por que a empresa teve 10 ou 5% de rentabilidade? Vamos lá. Giro do ativo é medido como? A receita sobre o ativo. Quanto é que ela gera de receita para o investimento, né, total da empresa, que é o ativo. Já a margem líquida é o lucro líquido sobre a receita.
quanto é que ela gera, quanto de resultado, né, a empresa tem para 100% da receita. Reparem que quando a gente multiplica esses dois indicadores, né, nós tiramos aqui a receita e temos o quê? Lucro, deixa eu melhorar, lucro sobre o ativo. Nós temos o que aqui? O indicador de rentabilidade do ativo. Portanto, a rentabilidade do ativo é consequência tanto do giro quanto da margem da empresa. Bom, a questão é quando é que uma empresa tem a sua rentabilidade em função do giro ou da margem, né? Vamos lá. Opa. Ciclo de vida do produto. Tempo, demanda. Quando a gente observa o ciclo de vida do produto, né, a gente entende, vamos dizer aqui que seja a fase introdutória, a fase de crescimento, a fase de maturidade. Quando a empresa lança um produto novo, normalmente ela está sozinha no mercado ou tem poucos concorrentes. É esperado, então, que ela tenha mais margem nas suas vendas, né? Um retorno maior de lucro em relação à receita, porque ela está sozinha, ela está sozinha ou está com poucos concorrentes. Na fase do crescimento, então vou colocar aqui mais margem. Na fase do crescimento, ocorre o quê? As empresas concorrentes no mercado veem que esse produto gera margem. Então, começam se ele não tiver barreira de entrada, a oferecer também esse produto. E aqui nós temos a entrada de novos concorrentes. Ou seja, a concorrência aumenta. A tendência, então, é que, com a concorrência aumentando, haja uma pressão maior na política de preço das empresas no mercado e começa a diminuir a margem dos produtos. Como vai diminuindo a margem, a estratégia, então, aqui para esses produtos é aumentar o escopo, mais venda ou mais escopo, mais tamanho, de modo que seja vantajoso a empresa permanecer com esse produto. Ora, na medida em que o ciclo de vida vai aumentando, que o tempo vai passando, pequenas empresas vão saindo do mercado até chegar à maturidade. Na maturidade, não é, as empresas trabalham com margens mínimas e buscam o quê? Volume. Né? Agora, aqui, normalmente, quando o produto está na maturidade, são grandes corporações
que oferecem esse mercado, porque tem condição, tem capacidade para grandes volumes de venda. Então, aqui é muito mais volume para gerar o resultado. Portanto, a empresa vai ganhar mais em giro ou em margem, dependendo de como é formado o seu mix de comercialização. Ou seja, se o mix de comercialização tem produtos em que o ciclo de vida, a maior parte do mix de comercialização está composto com produtos na fase inicial, ela vai ter mais giro. Se está mais na maturidade, ela vai ter mais margem, definindo a rentabilidade do ativo. Vamos a alguns exemplos. Supermercado. Como trabalham com produtos, na maioria do ciclo de vida, na maturidade, ele precisa ter muito volume de vendas ou retorno em função do giro. Produtos inovadores hoje, como segurança cibernética, por exemplo, sistemas de segurança cibernética. E a empresa, como produto novo, serviço novo, a empresa consegue trabalhar mais margens nas suas ofertas. Ela tem uma margem maior em relação ao custo. A gente pode dar outro exemplo aqui também, por exemplo, essa questão de metaverso. Metaverso. Ela vai trabalhar com margem. Tudo que está na fase, no ciclo de vida inicial do produto, há uma possibilidade da empresa gerar mais margem, tudo que foi inovador. É claro que, se há barreiras de entrada, se há exclusividade, só a empresa oferece esse item também, ela vai conseguir, ela tem alguma patente, ela vai conseguir manter a margem. Por exemplo, remédios, Bom, enquanto a empresa tem a patente, ela consegue vender esses remédios com mais margem. O exemplo agora recente, foi o das vacinas, Foram caras porque não havia concorrente. Já a rentabilidade do patrimônio líquido, que é expresso como o lucro líquido sobre o patrimônio líquido, sobre o PL, é uma medida que nos ajuda a entender grau de alavancagem financeira. Por quê? Grau de alavancagem financeira é definido como o retorno do patrimônio líquido sobre o retorno do ativo. Mais adiante, quando nós formos tratar grau de alavancagem financeira, nós voltaremos a esse tema aqui. Mas em termos de avaliação econômica, a rentabilidade do patrimônio líquido, ela não tem muito sentido visto sozinho, porque
quando a gente avalia o retorno, a gente avalia o retorno da empresa como um todo, né? Então, esse indicador realmente vai ser importante quando nós formos tratar o grau de alavancagem financeira. Existe ainda algumas empresas que são formadas por sócios trabalhadores, né? Que são sócios, que são as empresas que têm sócios ocultos, né? Que normalmente, assim, por exemplo, são empresas de software que os analistas são sócios. Então, eles entram sendo sócios, ou tem que comprar uma cota, ou uma cota da empresa, ou eles entram e pagam por um tempo, recebendo um pouco menos, a cota, né? E quando saem, eles precisam, eles ganham dessa empresa exatamente a cota deles, né? Então, o percentual do PL correspondente à cota que eles têm como parte. Então, para esses profissionais, a rentabilidade do patrimônio líquido é um indicador importantíssimo, né? Mas agora, para uma análise da empresa como um todo, não tem muito sentido nós tratarmos a rentabilidade do PL aumentou de um ano para o outro ou diminuiu. Isso não faz muito sentido numa análise da empresa.